Olá, querida Igreja de Porto Amazonas, olá, estimados irmãos, menonitas, comunidade querida que me acolheu tão bem. Nós tivemos a oportunidade de ter já 2 estudos, um sobre a Trindade em si, o outro estudo foi sobre o Pai na Trindade, e hoje o terceiro estudo nessa série Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje é a terceira mensagem baseada na ideia de, na Trindade, o Filho é Jesus Cristo. Quem é o Filho na Trindade? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. E nós vamos direto ao ponto. Nós vamos tentar conversar com base bíblica sobre como a Bíblia apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, os cristãos, nós cremos num Deus único, um Deus triuno, que é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já conversamos um pouco sobre isso, e hoje nós vamos deixar alguns outros textos falarem conosco a respeito do Filho. Vejamos, por exemplo, o que diz João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele sempre existiu, segundo o texto, e ele veio do céu para cumprir uma missão. Ele tinha combinado com o Pai um plano lá na eternidade. Aqui na terra, Jesus veio obedecer ao Pai e cumprir esse plano combinado. Jesus afirma: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, do versículo 9 a 11. Só tem uma forma de chegar ao Pai. É por meio de Jesus. Jesus é a porta para a salvação. Jesus é o bom pastor. Cuida de mim e de você. Ele ama as suas amadas ovelhas. Ele veio morrer em meu e em teu lugar. Jesus continua com o exemplo de bom pastor para ovelhas em João capítulo 10, versículo 16 ao 18, quando diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Nós vemos aqui um texto muito claro da relação de Jesus com seu Pai. Jesus sendo filho do Pai na Trindade. Há ovelhas, pessoas preparadas para a salvação que são de outros povos, de outras etnias. E todos os povos ouvirão e todos conhecerão. Somente por meio de Jesus podemos chegar ao Pai. Quem é do Pai, ouve a voz do pastor, o pastor que é Jesus. Jesus livremente veio dar a sua vida. Foi opção dele fazê-lo. Ele, unido com o Pai, veio salvar você e a mim. Jesus tem autoridade. Esse texto de João 10, 16 a 18 diz que Jesus tem autoridade sobre vida e morte. Jesus quer ser o bom pastor. E eu quero ser uma ovelha obediente e submissa. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém as poderá arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nem a salvação será perdida. A ovelha que é do pastor Jesus está segura. O texto aqui diz que o Pai deu você para Jesus, para que Jesus te salvasse. E Jesus daí afirma nesse mesmo texto, ele termina o versículo 30 de João capítulo 10 dizendo: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Nós vemos aí um Jesus muito amoroso. Vejamos o que acontece quando ele chora pela morte do amigo. Jesus, ele tem compaixão, ele ama o amigo e é um bom amigo de família. Ressuscita Lázaro para alegrar a Lázaro, Maria e Marta. E ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus diz isso em João capítulo 11, versículo 25 e 26, quando ele está ressuscitando a Lázaro. Nós vemos que esse Jesus, ele é reconhecido também pelos apóstolos como sendo Deus, como sendo o Filho de Deus, o Filho que é unido com o Pai. Vejamos o que diz Atos capítulo 4, 9 a 12. Os apóstolos, eles estão presos por terem realizado um milagre com o poder de Jesus. Com o poder de Jesus, Pedro faz um milagre, e Pedro e João são presos, e na sua defesa diante do Sinédrio, Pedro afirma o seguinte: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus tem o poder, o Filho tem o poder de curar aleijados. Jesus dá poder, Jesus capacita seus discípulos. O texto revela que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E Jesus é a pedra angular. Somente o nome de Jesus pode salvar ou libertar. O apóstolo Paulo afirma em uma de suas cartas, um texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo, Paulo quer que tenhamos uma compreensão clara de quem é Jesus. Então ele afirma em Filipenses 2, 9 a 11, assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é Deus. Quando Jesus é reconhecido como Deus, o Pai é glorificado. Isto é, Jesus é reconhecido como Senhor. Jesus é reconhecido como Deus. Jesus é adorado. Todos se ajoelham, toda língua confessa que Ele é Deus. Nesse momento, o Pai é glorificado. Vemos aí uma íntima relação entre o Pai e o Filho. A palavra de Deus também afirma que em Jesus, homem, habita a plenitude de Deus. Vejamos o texto de Colossenses 2,9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu ainda cito 2 encontros mundiais importantes de irmãos muito sinceros, que queriam, por meio das declarações escritas, por meio de confissões de fé, deixar seu legado de como compreendiam a pessoa de Jesus dentro da Trindade. E nós vamos agora ler 2 credos que falam um pouquinho sobre quem é Jesus, quem é o Filho, quem é a segunda pessoa na Santíssima Trindade. É o credo de Atanásio e o credo de Nicéia. Os 2 credos que nós vamos ver agora, eles não precisam de explicação. O texto por si só revela quem é o Filho na Trindade, quem é Jesus Cristo. Credo de Atanásio diz assim: mas para alcançar a salvação é necessário ainda crer firmemente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. A pureza da nossa fé consiste, pois, em crer ainda e confessar que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e homem. É Deus gerado na substância do Pai, desde toda a eternidade. É homem porque nasceu no tempo, na substância da sua mãe. Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana. Igual ao Pai, segundo a divindade, menor que o Pai, segundo a humanidade. E embora seja Deus e homem, contudo não são 2, mas um só Cristo. É um, não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas porque Deus assumiu a humanidade. Um, finalmente, não por confusão de substâncias, mas pela unidade da pessoa.
Porque assim como a alma racional e o corpo formam um só homem, assim também a divindade e a humanidade formam um só Cristo. Ele sofreu a morte por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens ressuscitarão com os seus corpos para prestar conta dos seus atos. Nós temos aqui uma tremenda declaração de fé no credo de Atanásio, e agora leio rapidamente o credo de Niceia, que nos ajuda a entender quem é o Filho na Trindade, quem é Jesus, quem é o Cristo. Credo niceno diz assim: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus. Foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado. E no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras. E subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com a glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Eu te convido a procurar essas confissões de fé e as ler com tranquilidade nos textos na internet você encontra. Eu não posso convencer ninguém de que Jesus é Deus. Eu não posso convencer pessoas de que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os cristãos do mundo creem assim, por causa do poder do Espírito Santo, que se manifestou e permitiu que assim crescem. E eu creio, porque o Espírito Santo me despertou para essa fé e confirmou pela sua palavra e na minha comunhão com Ele. Peça para que Jesus se revele a você. Clame a Ele e diga que você quer conhecê-lo. Eu termino essa mensagem com o clamor de uma pessoa que não conseguia crer num Jesus ressuscitado. Que Jesus é esse? Ele é Deus? E agora vamos ver um exemplo tremendo onde eu encerro a minha mensagem. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 27 e 28. E eu termino essa mensagem dizendo: Jesus, meu Senhor e meu Deus. Deus nos abençoe. Ainda vamos orar juntos. Senhor Deus, abençoa a Igreja Menonita de Porto Amazonas. Abençoa cada irmão, cada pessoa que passa nessa igreja, que seja muito abençoado pelo Senhor. E que adorem ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.